voltar ao dia 12 de novembro de 1949. Nesta data, uma menina presenciava o assassinato do pai dentro da própria casa. Com a morte do pai, o ódio fincou bandeira no coração dela, que com o passar do tempo acabou descobrindo dentro de si um dos sentimentos mais nobres, o perdão. A fonoaudióloga Conceição Wayne é quem dá a lição de vida da semana. O meu pai estava com 2 amigos e um jardineiro lá de casa na varanda, no alpendre, conversando. E eu brincava com algumas colegas do lado de fora. Nisto, na mercearia da esquina, chegaram 4 homens e nós íamos nos dirigindo para lá, até que eu escutei quando um deles perguntou onde morava Moacir Wayne. O dono da mercearia mostrou a nossa casa e eles foram caminhando para lá e eu fui atrás. Nisto eu disse para um deles: "O que vocês querem com meu pai?" Ele falou: "Sai do meio, menina boba", e me empurrou. Então chegaram, meu pai levantou-se e disse: "João Adriano, você aqui na minha casa?" Ele disse: "É, Moacir, eu vim até Porangabuçu e sabendo que você morava aqui, perguntei onde era a sua casa." E fui apresentando os outros. E eles sentaram a convite do papai e um deles perguntou: "Moacir, é verdade que você, o grande campeão de tiro ao alvo em todo o Nordeste, não atira mais?" O papai disse: "É, eu não tenho mais nem arma de fogo porque eu prometi à minha mulher." E eu, observando, já estava nervosa, não me perguntem por quê, porque não sei, verifiquei que eles estavam armados. Todos 4, nesta hora ainda tinham 4 de revólver e faca. Então eu passei, entrei na nossa casa e fui para onde estava a minha mãe, amamentando meu irmão caçula e com o outro de 2 anos tentando fazer com que ele dormisse. E eles continuaram conversando e eu, muito nervosa, fiquei com a porta entreaberta olhando para eles. Depois de um certo tempo, o Atualpa pegou uma faca e começou a furar uma cadeira de palhinha. E a cada furo ele dizia um nome feio. Meu pai pediu que ele não fizesse aquilo porque ele estava com a mulher e os filhos em casa. Ele continuou. Meu pai tomou a faca. Nisso ele segurou na camisa do meu pai, rasgou a camisa, o meu pai tirou a camisa e pendurou-a. Ficou nu da cintura para cima. Então, depois de um certo tempo, eles se despediram e foram andando para o portão. Quando eles foram andando para o portão, um deles disse: "Se você fizesse com a Atualpa o que fez comigo de tomar a arma, você já era um homem morto." Papai olhou para ele e disse: "Até você, que é o único aqui que me conhece, queria me matar, companheiro?" Ele olhou para o papai e disse: "Moacir, você não sabe que eu estou brincando?" E quando foi embora, os outros 2 já estavam do lado de fora. Quando ele chegou no portão, eu já tinha ido onde estava minha mãe novamente. Disse: "Mamãe, vai acontecer alguma coisa, deixa eu ir embora." Minha mãe me pegou pelo braço e veio amamentando e com o outro irmão segurando na saia dela, abriu a porta e disse: "Olha como já vão embora." Nisso, eu escutei perfeitamente quando o Capadócio disse: "Moacir, se você for homem, vem até aqui." Papai riu e disse: "Eu vou para mostrar que sou mais homem do que você, porque estou desarmado, nu da cintura para cima, e vocês são 3 e estão armados." Quando ele deu o primeiro passo, rindo, ele não acreditou nunca, veio a bala. Feriu e ele foi começando a cair. Nisto, eu e 3 amigos do meu pai que estavam lá com meu pai, fomos caminhando em direção ao meu pai. E ele disse: "Quem se aproximar, eu queimo." Estas palavras jamais sairão da minha cabeça. E atirou em mim, só que pegou no meu vestido. E o outro tiro alojou-se na parede. Por um milagre, não pegou na minha mãe com os irmãos. E depois daí eu não lembro mais nada. Lembro que no dia seguinte, dia 13, meu pai falecia às 2 horas da manhã. E eu, que era uma criança alegre, brincalhona, espontânea, conversadeira, passei a partir daí a conviver com o ódio. Até que um dia, quando eu tinha uns 14 anos, eu fui ao centro com a minha mãe
E ao avistar um homem parecido com o assassino, eu avancei nele e disse, chamando de assassino, e não era ele. Quando cheguei em casa, eu fiquei com vergonha e disse, meu Deus, eu não posso continuar odiando. Jamais eu poderei trabalhar com gente sem gostar de gente. E eu sempre quis trabalhar lidando com gente, nunca com máquinas. E comecei um trabalho que eu jamais poderia contar aqui, porque daria um dia inteiro, comigo mesma, para readquirir o meu equilíbrio. E graças a Deus, eu só tenho dele, como de todas as pessoas que fazem o mal, pena, coitado. Eu prefiro 1000 vezes ser filha da vítima do que filha do assassino. Este foi o nosso Alô Fortaleza de hoje. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E amanhã a gente se encontra às 8 horas. Se Deus quiser, até amanhã. Alô Fortaleza.